Todo o discurso dele Não era o fim. não era o fim. Todo o discurso dele é: eu vou voltar. Será que estamos vivendo em uma época que a Bíblia descreve como os últimos dias? No Velho Testamento, há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda de Cristo. Quais são os compromissos que apontam para o fim do mundo? Não disse com precisão que dia ele voltar, mas deixou sinais. Existem duas categorias de sinais da volta. Sinais de certeza, é certeza que ele vem, ele não mentiu, ele vai voltar. E sinais de proximidade. Num mundo que está sempre mudando, muita gente se pergunta quais são os sinais que mostram que o fim do mundo está chegando. A Bíblia, com sua sabedoria infinita, nos dá algumas dicas sobre isso. O início dos eventos são sinalizados pela piora do comportamento das pessoas. Paulo, em sua carta a Timóteo, começa com um aviso incomum na Bíblia. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Segundo Timóteo 3, versículo 1, este aviso descreve detalhadamente o que acontecerá no mundo antes da segunda vinda de Jesus. Podemos notar que os maus comportamentos descritos por Paulo são semelhantes à descrição dos ímpios em Romanos 1. O que é ainda mais surpreendente é que nos últimos dias, as pessoas que se identificam como cristãos exibem comportamentos semelhantes aos dos pagãos, agem de forma selvagem e sem civilidade. Esses últimos dias se referem ao período que vai desde os tempos dos apóstolos até a segunda vinda de Cristo. A Bíblia descreve as pessoas desta maneira: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Segundo Timóteo 3, versículos 2 ao 4. Quando estudamos esses versículos, notamos a reprodução da palavra amantes. Por exemplo, encontramos amantes de si mesmos e amantes do dinheiro, e também lemos sobre amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Nesses versículos, Paulo nos apresenta uma lista de 18 comportamentos que caracterizarão a humanidade nos últimos dias. Embora essas condições sempre tenham existido de alguma forma nas últimas décadas, elas se tornaram mais intensas. A sociedade se tornou mais gananciosa e orgulhosa. Por exemplo, a palavra orgulho, que originalmente tinha um significado positivo na literatura grega, ganhou uma conotação negativa no Novo Testamento. Infelizmente, hoje em dia, vemos um aumento na desobediência e na ingratidão dos jovens em relação aos seus pais. O termo ímpio descreve alguém que não tem uma conexão com Deus e leva uma vida predominantemente secular. Além disso, o termo sem amor se refere à falta de afeto familiar, algo que vemos com frequência nos dias de hoje. A traição é exemplificada na Bíblia pela figura de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. O segundo sinal é uma aparência superficial de piedade. Paulo faz uma afirmação surpreendente sobre pessoas que, apesar de claramente pecarem, mantêm uma forma exterior de religiosidade. Elas aparentemente são piedosas, mas na realidade negam sua eficácia. Afaste-se também dessas pessoas, como diz em 2 Timóteo 3, versículo 5. Estamos vivendo em uma época em que muitos se consideram espirituais, mas não sentem a necessidade de seguir os ensinamentos da Bíblia. Escolhem suas opiniões como se quisessem montar uma salada, pegando um pouco de tudo, mas sem um compromisso real. A responsabilidade dos cristãos diante desse cenário é se distanciar não apenas das ideias, mas também das práticas mundanas. Muitos pensam que basta não agir como o mundo, mas esquecem que uma companhia errada pode influenciá-los. Conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versículo 33, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Em resumo, os sinais dos tempos finais são evidentes ao nosso redor. A Bíblia, com sua sabedoria, nos fornece as ferramentas para reconhecê-los e nos guia sobre como viver nesse cenário. A questão é, estamos prestando atenção em um mundo onde os valores estão sempre mudando? É fundamental nos apegarmos à verdade eterna das Escrituras e buscarmos viver de acordo com seus ensinamentos. Dessa forma, podemos ser uma luz em meio à escuridão, guiando outros pelo caminho correto e aguardando com alegria e expectativa o retorno de nosso Salvador. Não nos enganemos, pois más influências podem corromper os bons costumes, como Paulo anuncia em 1 Coríntios 15, versículo 33. Ele tinha plena consciência de que, mesmo nos dias de Timóteo,
havia pessoas influenciadas pelo espírito dos últimos dias. Além disso, ele previu que essas influências se tornariam ainda mais intensas e predominantes à medida que nos aproximássemos da volta de Jesus. Em outra passagem da Bíblia, Paulo reforça a ideia de que aqueles que se entregam à imoralidade e impureza não herdarão o reino de Deus. Ele adverte contra a prostituição, impureza e avareza, destacando que tais comportamentos não devem nem ser referenciados entre os seguidores de Deus. A vida de alguém que crê em Deus, seja em público ou em particular, deve mostrar sinceridade de sua fé. Em vez de imoralidade e avareza, precisamos expressar nossa gratidão a Deus por meio de nossas ações e palavras. Aqueles que valorizam algo mais do que Deus, colocando seus desejos carnais acima da vontade divina, estão se afastando do verdadeiro significado da fé. Paulo enfatizou a importância de condenar a depravação carnal em seu tempo, porque comportamentos inadequados eram difundidos na sociedade, especialmente em cidades como Éfeso. O que ele considerava inaceitável para os santos muitas vezes era aceito pela cultura daquela época. Além disso, a avareza e a fala tola, que frequentemente levam ao pecado sexual, têm implicações que vão além disso, pois ambos refletem uma desconexão com os ensinamentos divinos. Outro sinal dos tempos finais é o surgimento de zombadores. A Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, essas pessoas surgirão. Pedro, em 2 Pedro 3, versículo 13, e Judas, em Judas 1, versículo 18, mencionam esses zombadores. Eles questionarão a promessa da segunda vinda de Cristo e zombarão daqueles que aguardam. Esses zombadores, em sua arrogância, acreditam que as coisas foram alteradas desde a criação. No entanto, como cristãos, não devemos ficar surpresos com essas zombarias, pois Pedro nos avisou sobre isso. Cada vez que um zombador nega a verdade da revelação, isso apenas fortalece a verdade que ele tenta negar. Esses zombadores, movidos por seus próprios desejos, têm um problema com a autoridade de Deus e sua palavra. Eles questionam a promessa da segunda vinda de Cristo, argumentando que, apesar de 2000 anos de espera, ele ainda não voltou. Eles se agarraram à ideia de que tudo sempre foi como é agora, negando a intervenção divina na criação e na história. Eles parecem esquecer que, desde tempos antigos, existem céus e uma terra que foi formada e unida à água pela palavra de Deus. Eles também esqueceram que o mundo antigo foi inundado e destruído pela água. De acordo com 2 Pedro 3, versículos 5 e 6, os zombadores frequentemente esquecem que o mesmo Deus que criou o mundo com sua palavra também prometeu julgar e destruir os ímpios. A paciência e misericórdia de Deus não significam que ele está inativo. Ele tem um plano que se desenvolverá no tempo que ele designou. Portanto, enquanto os zombadores continuam zombando, nós, como crentes, devemos permanecer firmes em nossa fé, confiando nas promessas de Deus e aguardando com alegria e expectativa o dia em que ele voltará. A Bíblia nos dá uma visão clara do caráter e dos planos de Deus. Muitas pessoas zombam da ideia de um julgamento divino, argumentando que nunca viram algo assim acontecido em grande escala. No entanto, eles esqueceram a criação divina e o julgamento que Deus trouxe à terra nos dias de Noé. Nos versículos 5 e 6, Pedro menciona o dilúvio como um exemplo. O dilúvio foi uma prova de que vivemos em um universo moral, onde o pecado não fica impune para sempre. Jesus usou o dilúvio como uma analogia para o julgamento futuro. A mesma palavra divina que criou o mundo e trouxe o julgamento do dilúvio promete um novo julgamento, desta vez pelo fogo e não pela água. Isso serve como um lembrete constante de que Deus é justo e a impunidade não será eterna. No entanto, não devemos ignorar que o tempo é percebido de forma diferente por Deus. O que parece uma eternidade para nós é apenas um momento para Ele. A aparente demora de Deus em cumprir suas promessas não indica relutância ou esquecimento, mas é uma demonstração de sua paciência e misericórdia, dando a todos a oportunidade de se arrependerem. De acordo com 2 Pedro 3, versículo 8, a perspectiva de Deus em relação ao tempo é diferente da nossa. Para Deus, um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso nos lembra que Deus opera em um cronograma que está além de nossa compreensão finita. A paciência de Deus não significa que Ele não tem um plano.
Ele tem um plano divino que se desenvolverá no tempo perfeito. Muitos cristãos, olhando para trás em suas vidas, sentem gratidão por Jesus não ter retornado antes. Eles reconheceram a misericórdia de Deus para permitir-lhes mais tempo para crescer e amadurecer em sua fé. A essência do coração de Deus é revelada em Ezequiel 33, versículo 11, onde ele deseja que todos se voltem para ele e vivam. No entanto, a Bíblia também nos adverte que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão na noite, segundo Pedro 3, versículo 10. A segunda vinda de Jesus trará muita surpresa, e o mundo será transformado. Desde o Jardim do Éden tem zombadores que ridicularizam as verdades de Deus. Tanto Pedro quanto Judas nos alertaram sobre falsos mestres que tentaram desviar outros da verdade. Esses zombadores, em sua arrogância, negam as verdades das Escrituras e levam outros ao erro. A palavra de Deus nos exorta a estar vigilantes e preparados, para não sermos enganados por aqueles que zombam e rejeitam a verdade divina. Em vez disso, convidamo-nos a pegar firmemente as promessas de Deus e aguardar com expectativa e alegria o dia de seu retorno e o estabelecimento de seu reino eterno. Desde os primórdios da humanidade, Satanás usou a zombaria como uma ferramenta para semear dúvidas nos corações das pessoas. A história de Noé é um exemplo poderoso disso. Enquanto ele construía a arca, muitos zombavam de sua fé e da sua obediência a Deus. O Senhor viu uma maldade crescente da humanidade na terra, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. A construção da arca por Noé não foi apenas um ato de obediência, mas também um testemunho da justiça que viria. Sua fé é registrada em Hebreus 11, versículo 7, como um exemplo para todos nós. A zombaria e o desprezo pelos mensageiros de Deus não são algo novo. Ao longo da história bíblica, vemos profetas e mensageiros sendo ridicularizados e rejeitados. No entanto, essa zombaria acabou por levar a ira do Senhor contra o seu povo. De acordo com 2 Crônicas 36, versículo 16, e o Salmo 1, versículo 1, nos adverte a ter cuidado com a companhia que escolhemos. Devemos evitar seguir o conselho dos ímpios e não nos juntar aos zombadores. Judas, em sua epístola, descreve os zombadores dos últimos dias como aqueles que causam divisões e seguem suas próprias paixões. Em um mundo onde a verdade é relativa e a moralidade é flexível, aqueles que se apegam à verdade da Bíblia muitas vezes enfrentam zombarias. No entanto, Judas nos lembra de estarmos preparados para enfrentar a zombaria, para que não sejamos pegos de surpresa. A onda crescente de ceticismo e zombaria que vemos hoje pode ser atribuída a vários motivos. A serem coletados da Bíblia e dos valores morais tradicionais, levaram a uma perda do senso de certo e errado. Nesse ambiente, aqueles que afirmam conhecer a verdade enfrentam frequentemente zombarias. No entanto, para aqueles que confiam em Deus, o futuro não é motivo de ansiedade, mas de esperança e expectativa. Como diz o Provérbio 31, versículo 25, podemos vestir-nos com força e dignidade, sorrir diante do futuro. Essa passagem nos lembra que, independentemente das situações, podemos enfrentar o futuro com confiança quando nossa confiança está em Deus. A Bíblia, como a revelação de Deus para a humanidade, nos fornece uma visão clara do que esperar no futuro. Deus, em sua onisciência, já traçou o curso dos eventos futuros. Quando a Bíblia fala sobre o que acontecerá, podemos confiar nela. Em resposta às profecias bíblicas, somos chamados a obedecer, adorar, proclamar e servir. Cada crente deve ser diligente em cumprir a vontade de Deus, vivendo uma vida que o honre e glorifique. Apesar da inclusão da Bíblia e dos valores morais tradicionais que levaram à perda do senso de certo e errado, mesmo diante desse ceticismo crescente, há uma luz brilhante de esperança e verdade que nunca se apagou. Para aqueles que têm fé, o futuro não é motivo de medo, mas uma promessa de redenção e renovação. A Bíblia nos diz que mesmo no meio das tempestades da vida, Deus está no controle e tem um plano para cada um de nós. Como diz Jeremias 29, versículo 11, Deus conhece os planos que tem para nós, planos de prosperidade, esperança e um futuro. Esta promessa nos lembra que, independentemente das circunstâncias atuais, há um propósito divino em ação. Em um mundo onde a verdade é distorcida e os valores são invertidos,
É imperativo que os crentes permaneçam firmes em sua fé. A zombaria e o ceticismo podem ser barulhentos, mas a verdade de Deus ressoa mais alto e mais claro para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Enquanto aguardamos o retorno prometido de Cristo, somos chamados a ser luzes neste mundo, refletindo a esperança, o amor e a verdade de Deus em meio à escuridão. Cada dia é uma oportunidade para viver de acordo com a vontade de Deus, testemunhar sua espera e preparar nossos corações para o dia em que Ele retornará para reivindicar seus filhos. Portanto, em meio às zombarias e desafios deste mundo, encorajamo-nos a confiar firmemente na promessa de Deus, encontrando alegria e propósito em cada momento e olhando com expectativa e esperança para o futuro glorioso que Ele preparou para aqueles que o amam. Lembre-se, a verdade está ao alcance daqueles que buscam, e aqui no O Amor que Salva, buscamos juntos. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo, e que a paz esteja com cada um de vocês. Até breve.